tangente hiperbólica no número é igual, esse menos vem para cá para frente, menos a derivada do arco tangente hiperbólica no número é 1 sobre 1 menos o quadrado desse número, vezes 1 sobre x2. Mas isso aqui é menos o quê? Como é que fica aqui, ó? Fica x2 menos 1 sobre x2. Vamos lá, vamos logo multiplicar. Fica 1, vamos fazer assim, ó. Sejamos mais espertos. Fica o quê? Fica 1 menos 1 sobre x2 vezes 1 sobre x2. Que multiplicando dá igual a quê? Dá igual a menos. Isso aqui fica 1 sobre x2 menos 1. Com o menos na frente, fica o quê? 1 sobre 1 menos x2. Isso para todo x, aonde? Preste atenção, para todo x aqui. A expressão algébrica que dá a derivada do arco tangente hiperbólica no intervalo menos 1 é a mesma expressão algébrica que dá a derivada do arco cotangente hiperbólica no conjunto menos infinito menos 1 união mais infinito. Elas não têm a mesma derivada, não tem nada a ver, são funções com domínios completamente distintos. Nada de dizer que tem a mesma derivada. Não tem a mesma derivada, não. Tá certo? O que você pode escrever é o seguinte, é que, portanto, a integral de 1 sobre 1 menos x2, integral em x, ó, integral, isso aqui é igual a, não é igual a metade do logaritmo natural de quem? Do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, o módulo. Então isso dá o arco, tá, ó, o módulo aqui, ó. Isso dá o quê? O arco cotangente hiperbólica de x mais uma constante C1, se o x é menor do que menos 1, dá o arco tangente hiperbólica de x mais uma constante C2, se o x está entre menos 1 e 1, e é o arco cotangente hiperbólica de x mais uma constante C3, se o x é maior do que 1. Estão entendendo? Porque a integral dessa função é metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x. Aí, fora do menos 1, né, para x maior do que 1 e para x menor do que menos 1, dá isso aqui. Mais uma constante, que é exatamente, ó. E para x entre menos 1 e 1, dá metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x. Vocês entenderam aí a coisa? A questão aí, bem colocada. Tá certo? A integral dessa função, no intervalo menos infinito menos 1, dá o arco tangente hiperbólico mais uma constante. A integral entre menos 1 e 1 dá o arco tangente hiperbólico. Entendido? Entendido? Está aí, feito toda a questão dessas funções. A expressão algébrica que dá a derivada das duas é a mesma. É 1 sobre 1 menos x2. Só a expressão algébrica, tá? Mas não é a mesma lei de formação. Não são funções com domínios completamente distintos. Tá? Agora vamos espero que tenham entendido isso aí. Alguma dúvida? Agora vamos a secante hiperbólica. Secante hiperbólica é o inverso do cosseno hiperbólico.
E olha para cá. Vamos aí. Secante hiperbólica, inverso do cosseno hiperbólico. Nesse pedacinho aqui, nesse cantinho, farei o gráfico da secante hiperbólica, que é assim, ó. Essa reta é assim no infinito e no mais infinito, no menos infinito. Esse é o gráfico de quem dá secante hiperbólica. Tá? Bom, esse é o gráfico da secante hiperbólica. Então, a função, olha aqui, ó. A função secante hiperbólica de R em R não é injetiva nem sobrejetiva. Não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, ela não é o quê? Invertida. Tá? Entretanto, vírgula, a função... Aí como é que eu resolvo esse problema? Resolvo esse problema não. Como é que eu faço as minhas restrições para ter uma função injetiva? Como é que a literatura faz, tá? A função I secante hiperbólica do intervalo zero fechado mais infinito no intervalo zero aberto, um fechado, que é a imagem da secante hiperbólica dada por a função dada por I sec h de x igual a secante hiperbólica de x, qualquer que seja o x maior do que ou igual a zero. Quem é o gráfico dessa função? Quem é o gráfico da função I sec h? É o lado direito desse gráfico em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, esse pedaço aqui. Daqui para cá. Isso aqui é o gráfico da I sec h. Aí com esse domínio e esse contradomínio é uma função injetiva e sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é o quê? Invertida. Aí a literatura denomina a inversa dessa função, tá? Segundo essa definição aqui, ó. Definição. A função inversa, da função I sec h, essa função aí, tá aqui, com esse domínio e esse contradomínio, ela é na literatura denominada, função arco secante hiperbólica.
sendo denotada por arc sec h. É evidente que ela vai de onde para onde, hein? De onde é que vai arc sec h? Arc sec h. Ela vai do intervalo 0 aberto, 1 fechado, aonde? No intervalo 0 fechado, mais infinito. Tá? E vamos fazer, vamos colocar bem aqui o seu gráfico. Bem aqui, ó. Ó, seu gráfico é simples. Aqui o Y, colocar o X aqui e bem aqui o 1. O seu gráfico é assim, ó. Que é os reflexos em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante do gráfico da I sec H. Esse é o gráfico da função Q, arco secante hiperbólico. Não tem derivada no 1, porque no 1 a reta tangente é vertical, uma vez que no gráfico da I sec, no 0 a reta tangente é horizontal. De fato, você tem as seguintes conclusões. Tá assim. Primeira conclusão. Quem é o arco secante hiperbólica da I sec H de X? Isto é, quem é o arco secante hiperbólica da secante hiperbólica de X. É X, qualquer que seja X no domínio da I sec H. Qualquer que seja o X maior do que ou igual a 0. Certo? Quem é a I sec H do arco secante hiperbólico de X? Isto é, quem é a secante hiperbólica do arco secante hiperbólica de X? É X, qualquer que seja X no domínio do arco secante hiperbólico. Qualquer que seja X no intervalo 0 aberto, 1 fechado. E, finalmente, sintetizando essas duas numa só, dados X no intervalo 0 aberto, 1 fechado, e Y maior do que ou igual a 0, ou seja, Y intervalo 0 fechado mais infinito. O Y é o arco secante hiperbólica de X, se somente se o X é a I sec H de Y, isto é, o X é a secante hiperbólica de Y. Bom, daí, quem é o arco secante hiperbólico de 1? É 0, né? Aqui, ó, porque a secante hiperbólica de 0 é 1. Já está no gráfico e está por essas propriedades. Entendido? Agora, veja uma coisa, ó. Dado X no domínio do arco secante hiperbólico, quem é o domínio do arco secante hiperbólico? Dado X no intervalo 0 aberto, 1 fechado, eu tenho três coisas.
eu tenho que... Onde é que está o 1 sobre x? Está no intervalo 1 fechado mais infinito. Que é o domínio de quem? Quem é esse conjunto aqui? É o domínio do arco cosseno hiperbólico. Tá certo? E outra coisa, o arco cosseno hiperbólico, não esqueça que o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x é um número maior do que igual a 0. Porque está no domínio da I coss H, que é o intervalo 0 fechado mais infinito, visto na aula passada. E, diante disso, quem é o arco secante hiperbólico de x? Bem, isso aqui é o arco... Aí começa aquele joguinho, né? É o arco secante hiperbólico de 1 sobre x. Só que esse 1 sobre x, estando no domínio do arco cosseno hiperbólico, quem é ele? Ele é o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico dele. Então, isso aqui fica igual a... Vou trabalhar aqui. Isso aqui. Então, isso aqui é igual ao arco secante hiperbólica de 1 sobre. Quem é 1 sobre x? 1 sobre x está no domínio do arco cosseno hiperbólico. Então, ele é o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico dele. Mais um. Mas quem é 1 sobre o cosseno hiperbólico? É a secante hiperbólica. Então, isso é o arco secante hiperbólico da secante hiperbólica do arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Mas o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x é um número maior que é igual a 0. E para todo número maior que é igual a 0, quem é o arco secante hiperbólico da secante hiperbólica desse número? É ele próprio. Então isso aqui dá o arco, o quê? Cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Então o arco para todo x no domínio do arco secante hiperbólico, o arco secante hiperbólico de x é o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. E eu posso continuar, porque eu sei uma fórmula fechada para o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Qual é a fórmula que dá o arco cosseno hiperbólico de qualquer número maior do que igual a 1? Quem é? O arco cosseno hiperbólico de u, qualquer que seja u maior do que ou igual a 1. É o logaritmo natural da raiz quadrada de quem? U ao quadrado menos 1 mais 1. Isso qualquer que seja u maior do que ou igual a 1. Número logaritmo natural. Então, exatamente o que acontece, ó, 1 sobre x maior que ou igual a 1. Então, isso é, continuando aqui, o quê? Continuar de azul para destacar, tá? Isso é o quê? O logaritmo natural de quem? De raiz quadrada de quem? De 1 sobre x ao quadrado menos 1 mais 1 sobre x. Continuando aqui, dá logaritmo natural de quem? Agora aqui fica, ó, fica 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então fica raiz quadrada, fica 1 menos x2, tá certo? Sobre o quê? x2 mais 1 sobre x.
Então isso aqui dá o logaritmo natural de quem? Fica x2 aqui, cai para fora a raiz de x2, é o módulo de x, mas o x de partida é positivo, o módulo de x é x. Então isso aqui eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 1 menos x2 mais 1 sobre x. Daí. Dá o arco cosseno hiperbólico. Tá? O arco cosseno hiperbólico de x, quem é? Para todo x aqui, para todo x aqui no intervalo 0, 1, quem é o arco secante hiperbólico de x é o logaritmo natural da raiz quadrada de 1 menos x2 mais 1 sobre x. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá? Acredito que não. Vamos ver as notas. As notas tem uns errinhos, tá? Uns sinais aí. Tudo bem? Dá 1 menos x2 mais 1 sobre x. Tá? Agora, pela regra da cadeia, ó, ainda tem mais coisas. Então, vamos lá. Vou ver aqui. Agora vamos lá. Pela regra da cadeia. Agora, ó. Pela regra da cadeia. Dá